sobre essa disputa que o Fernandinho, será que o Moza tá gostando do que tá vendo do Fernandinho? Eu acho muito difícil. E abre margem para que outros jogadores possam, de repente, ser utilizados por ali. Porque, sinceramente, o que o Fernandinho tem feito nessa temporada não tem nada que credencie ele a ser titular desse time. Olha, mas não vamos parar apenas no Fernandinho. Não é só ele que está jogando mal, não. Ou pelo menos não está agradando, né? Eu já disse isso aqui, olha, esses jogos não estão valendo muito para esse comentarista. Não estão valendo. Porque está faltando, né? Muitas vezes você fica, mas está faltando o quê? Rapaz, está faltando clima, sabe? Está faltando razão maior, está faltando prazer, mas por que a falta disso tudo? Eu acho que em função não da preparação, mas do despreparo. Do despreparo. Você sabe de uma coisa? Até nós da crônica devíamos, sabe, parar um pouco no final de ano, começo de temporada. A gente devia se recolher. Sabe como é que é? Aí procurar fazer uma análise do nosso próprio trabalho, evitar os clichês, evitar, por exemplo, o endeusamento, muitas vezes, de um jogador que não merece. Até nós deveríamos parar um pouco, refletir, sabe? Mudar. É preciso ter ambiente para isso. E no futebol eu não vejo um ambiente para isso. O treinador Moza mandou um 4-3-3, mas não existe esquema sem jogador. Se fosse um 3-4-3, a mesma coisa. Fica muito difícil. O próprio Pedro Henrique, que fez aqui e ali uma boa jogada nos jogos dos times do Ceará, tem sido também uma peça assim, meio maluca, não é? Ele é incontrolável na sua maneira, sabe, de reagir dentro de campo. E como se atrapalha o nosso Pedro Henrique. Não tem conseguido jogar. O centroavante do Ceará não é só o Luca que vai sofrer de solidão, não. Entendeu? Qualquer um que vier dentro desse atual estado de coisas vai ter problema. E o Fernandinho é um jogador que tem qualidade. Aí eu volto de novo às minhas recordações, né? Eu estava falando aqui de um jogador que já jogou pra caramba e que não é nenhum, digamos assim, coroa, como se diz, no caso do Diogo Barbosa. Não é possível que daquele Fernandinho que o Moza já dirigiu e conhece, não é possível que daquele jogador tenha restado apenas isso que está aí. Você acha que num momento como esse, que o Fernandinho tá passando, o que é que vale mais? A gente pode imaginar que o Mozart, ele tá querendo insistir no Fernandinho para recuperar o jogador, para que ele possa apresentar esse desempenho que você tá falando, que ele já mostrou em outro momento, inclusive no Mirassol com o próprio Mozart. Vale mais você insistir no cara ou dar uma segurada, tira o pé do acelerador, preserva o jogador, coloca uma outra peça, aí você vai colocando o Fernandinho ali paulatinamente, entrando no jogo, participando mais no segundo tempo, pegando o adversário mais cansado e tal, parará. O que é melhor para, de repente, extrair o máximo do jogador e também preservá-lo até certo grau? Fazer o que ele fez, tirou o Fernandinho do time. Ele só jogou porque o Matheus Araújo está machucado. Foi. Porque senão o sistema seria aquele 4-4-2. 2 homens na frente, 4 no meio campo, naturalmente com o Vina chegando, com o Matheus Araújo chegando, ocupando aqui e ali aquele lado esquerdo, fazendo aquilo que os jogadores, que os boleiros chamam de meiuca, entendeu? Então eu acho que se o Matheus tivesse condição, o Fernandinho não seria escalado. Agora, me disseram que o treinador Mozart, diferente do Condé, ele é um treinador que pensa muito no futebol ofensivo. É como se ele quisesse, parece que o caso é esse, se livrar daquelas pechas, né? É também um defensor, um defensivista, é também um homem que onde passou se deu bem, porque é muito bem fechado na defesa. Eu acho que bem organizado na defesa, disso o time do Ceará tá cheio, viu? Porque foi a marca da equipe do ano passado. Funcionou em algumas oportunidades, mas depois o declínio, meu amigo, não poupou nem a organização defensiva do time. Então o Moza já demonstrou que, se puder, ele joga com 2 extremos abertos, um centroavante no mínimo, chegando um 4º atacante ou um 5º atacante, se realmente o projeto dele foi esse.
Aí ele chega com o Vina, se o Vina jogar mais do que está jogando, vai jogar muito mais do que vem se apresentando. Não, mas fez alguns gols feios. Bem, peraí. Contra quem? Me diga contra quem está jogando, que eu te direi quem é. Então, aí chega o Matheus. Eu tô curioso para saber essa nova caminhada do time do Ceará. Como vai ser exatamente o perfil do time, o que é que ele tem para oferecer. Agora, de fato, o momento é de falta, não é de fartura. Ainda não é. O treinador ainda não tem certezas. Ele vai mexer. Quando você passa a imaginar o padrão necessário que um Ceará precisa, está muito distante ainda. Está muito distante ainda. Eu acho que foi. Respondi satisfatoriamente? Respondeu, como sempre, viu, WB? Ô, meu amigo Samuel Conrado, eu sei que você já falou sobre isso na segunda-feira, mas à medida que o tempo vai passando, a gente pode ter uma mudança no cenário e também nós temos uma audiência rotativa. Mas sobre o goleiro Bruno Ferreira, a lesão que ele teve também deve tirá-lo das semifinais? Para essa primeira partida, sim, André. Teve exame de imagem feita no último treinamento que ele participou, foi na segunda-feira. Foi feito um exame de imagem no atleta para saber a condição clínica para este jogo contra o time do Floresta. É provável que para este primeiro confronto ele fique de fora. Richard novamente volte a ser titular no Vovô, tendo uma sequência com esta lesão no tornozelo do Bruno Ferreira, para dar um pouco mais de precaução do goleiro ter aí uma recuperação plena. É tanto que nós falamos aqui sobre o Alex Silva, até para atualizar também, ele já vem ali na fase final, já terminou essa parte da lesão, já está recuperado. Ao longo da semana vai ser reinserido nos treinamentos com bola junto com o time do Moza e é bem provável que seja relacionado para a partida contra o Verdão. Ô Breno, o Richard já tá passando aquela confiança, apesar de que no Clássico ele não foi utilizado, não foi testado, basicamente, a não ser quando ele saiu driblando o Barreiro e o Pochettino. Mas passa aquela confiança? Não, passa. O torcedor do Ceará conhece o Richard de muito tempo e ele é muito seguro, muita gente até tinha dúvidas de quem seria o titular. O Richard tá bem fisicamente, recuperou-se, vai ser o titular, o Bruno Ferreira não vai ter chance. Só que o Bruno Ferreira tinha ido bem no ano anterior, né? Se a gente exclui aquelas 5 partidas finais da Série A, no geral o Bruno Ferreira tinha ido bem. Então ele engrossou essa concorrência, né? O que parecia pra muita gente que era óbvio, acabou não acontecendo, porque o Bruno Ferreira tem as qualidades dele. Mas o Richard é muito bom. E eu até falei depois do Clássico Rei que o Richard acabou levando azar, entre aspas, porque o jogo em que era pra ele chegar, ganhar a oportunidade de dizer assim pro Mozart, vim aqui pra brigar pela posição e não quero mais sair, ele não foi exigido. Não chutaram no gol, mas ele mostrou qualidade com os pés, naquele lance lá do Barreiro com o Pochettino. Claro, é um lance só, e não é isso que vai definir o goleiro titular, mas o Richard tendo uma outra partida, onde ele tenha exigências, né, onde o adversário exige um pouco dele, e também é difícil imaginar que o Floresta vai exigir tanto assim do Richard, mas é o que tem pra jogar. Não tem outras partidas, né? Por enquanto só tem o estadual. E o Richard, acho que é muito mais pelo que ele já fez e pelo que ele já tem na história dele no futebol brasileiro. Antes de vir pro Ceará também, ele já era um nome que tinha uma qualidade reconhecida. Então acho que pro Richard vai ser interessante para ganhar minutos, para ganhar sequência, porque goleiro também é uma função que você não troca tanto. Então, às vezes, quando você é goleiro reserva, você passa muito tempo sem jogar. Então, quando você tem partidas sequenciadas, é bom. Agora, o Richard, acho que no Ceará, ele não precisa de um jogo para provar o que ele já mostrou nos últimos anos todos. Não fosse as lesões que ele teve, ele teria certamente sido o goleiro titular do Ceará por temporadas e temporadas. O negócio do Richard é isso que você falou, é a sequência. E eu digo mais, já falei isso em outros momentos e repito. Acho que colocando na balança Richard e Bruno Ferreira, eu sou mais o Richard. De goleiro, assim, eu acho que passa mais confiança, que tem mais experiência e tudo mais. Isso. Eu acho ele mais completo. Eu acho que ele... Só que goleiro, André, é uma função que, assim, você tá ali na posição, você vai pra jogos onde você é exigido e você responde, ninguém mexe. E o Bruno Ferreira, eu repito, se você tirar aquele recorte final pavoroso de todo o time do Ceará, não foi só do Bruno Ferreira, não. As 5 partidas finais da Série A foram pavorosas de todo mundo. Se você tira aquilo, o Bruno Ferreira no passado pegou pênalti, fez defesa milagrosa, salvou resultados, garantiu partidas pro Ceará, garantiu vitórias, garantiu empates importantes. Por que iam mexer nele? O Richard se recupera de lesão, fica à disposição.
começa a temporada. Mas o Bruno Ferreira tinha mostrado também que tinha qualidade. E goleiro, eu repito, não é uma função que você fica trocando o tempo todo. Tanto é que, se a gente voltar alguns anos lá, em 21, quando o Vojvoda chega, o Ceni, vou nem pegar o Vojvoda, quando o Ceni chega, que ele começa a alternar goleiros, todo mundo estranhou, porque não é natural ficar mudando goleiro. Não é normal. Só pra gente pegar um exemplo. Então, se o Bruno Ferreira vinha bem, goleiro é assim, quando você vem numa sequência boa, dificilmente mexe. Mesmo você, poxa, mas acabei de contratar um cara que eu sei que tem mais qualidade. Você só vai mexer na hora que aquele cara que tá como titular começar a falhar. Goleiro é desse jeito. Então, eu concordo com você, acho que o Richard ele é mais completo que o Bruno Ferreira. Acho que ele tem mais pontos fortes do que o Bruno Ferreira, mas o Bruno vinha bem. Agora que o Richard tá jogando partidas em sequência, é que eu acredito que ele pode se firmar. É isso aí, vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta já com Jogada Segundo Tempo. Tem 1 hora ainda de programa e na volta tem você na jogada. A sua mensagem aqui no programa. Voltamos já.